A gente cresce acreditando que ser verdadeira é se explicar o tempo todo. O amor está em se abrir e a força em se posicionar. Mas a verdade é que nem todo diálogo traz paz, tampouco clareza. Alguns só nos confundem ainda mais. E foi nesse processo de querer ser entendida que eu comecei a me sentir exausta. Porque, na verdade, quanto mais eu falava, menos eu era ouvida. E quando eu comecei a me calar, não foi para fugir, foi para eu aprender a me escutar. No silêncio que eu aprendi a não provar nada para ninguém, nem minha dor, nem minhas escolhas, nem cada fase que eu vivo no meu dia a dia. Às vezes, o que o outro chama de orgulho é apenas autopreservação. E o que parece distância é alguém tentando respirar paz. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês uma das experiências talvez mais traumáticas que eu vivi na minha vida e como manter o silêncio me ajudou a me recuperar e a me autopreservar. Eu vou compartilhar com vocês uma situação que eu vivi e que trouxe muita gente, mas muito desafio para minha vida. E o silêncio, ele me ajudou a entender realmente o que estava acontecendo e tem me ajudado com isso. Cerca de um ano atrás, 1 ano e meio mais ou menos, eu e meu marido, a gente tinha decidido que ia mudar para o Brasil. A gente estava empolgado, a gente queria muito sair da Suíça, ir embora, ir para perto dos meus familiares. Eu sinto muita saudade deles e eu queria muito fazer isso. E o nosso erro nesse primeiro ato foi compartilhar dessa decisão para muitas pessoas. A gente achou que compartilhar essa decisão com as pessoas que a gente amava ia de alguma forma validar a nossa decisão, porque lá no fundo a gente sabia que não era a decisão certa, mas a gente estava tomando essa decisão por mero impulso. Sim, gente, somos adultos, temos 3 filhos, mas a gente também tem os nossos impulsos. Enfim, continuando, a gente achou que compartilhar essa decisão ia trazer essa validação pra gente. A gente tava muito feliz e, de uma certa forma, a gente tava muito feliz, esperançosos de que nossa vida no Brasil seria melhor do que aqui. E quando eu falo melhor, não é que aqui a gente não viva dificuldade, a gente vive sim muitas dificuldades. E a gente, só que, claro, como todo lugar, aqui a gente tem nossa dificuldade, no Brasil também a gente iria ter outras dificuldades. E o nosso erro, de fato, foi falar para as pessoas da nossa decisão. Por querer validação, ou eu não sei, mas a gente acabou compartilhando um momento tão importante da nossa vida com outras pessoas. Por um lado, tivemos muito apoio, por outro lado, tivemos pessoas nos julgando, falando que não era a decisão certa, dando opinião onde não era chamada, e isso trouxe muitas dúvidas pra gente. Ao decorrer do processo, a gente acabou mudando de ideia e decidimos ir para Portugal. E foi outro erro. Por que outro erro? Porque a gente acreditava que Portugal, já que Brasil não daria, né? A gente pesquisou, a gente analisou também sobre essa situação. E a gente pensou assim, já que não dá para ir para o Brasil, então vamos para Portugal? Portugal é o meio termo entre Suíça e Brasil. Lá as pessoas são mais calorosas, né? Assim como no Brasil. A gente tem acesso a outra cultura também, mais parecida com a cultura do Brasil. Então, pra gente, pras crianças, será melhor. E dessa vez, a gente não saiu por aí falando pra todo mundo. A gente guardou pra gente essa situação. A gente reservou por um tempo essa situação pra gente, porém, como as crianças sabiam, elas acabaram falando pra todo mundo. E novamente, as pessoas vieram e começaram a falar, a dar opinião. E muita gente que mora em Portugal, que é parente do meu marido, né, acabou falando como estava a vida em Portugal. Vocês sabem que, por mais que a gente quisesse, a gente não tava morando lá, a gente tá morando aqui na Suíça, então a gente não conhece a realidade lá. E foi aí que a gente resolveu ir para Portugal para poder
passar uns dias lá, né? A gente passou 2 semanas de férias lá. E chegando lá, eu percebi que aquelas pessoas, elas tinham razão. Elas falaram que Portugal não era um paraíso, e eu acabei em 2 semanas vivendo experiências que eu nunca tinha vivido aqui na Suíça e que eu, sinceramente, detestei. A gente voltou para a Suíça, a gente resolveu mudar de opinião e resolveu ficar aqui na Suíça e criar nossos filhos aqui na Suíça. E dessa vez que a gente resolveu ficar aqui na Suíça, a gente teve que falar para algumas pessoas mais próximas, né? Como, por exemplo, a mãe do meu marido, minha sogra. E a minha sogra achou maravilhosa a nossa decisão, nos apoiou super em ficar aqui na Suíça. E enfim, isso já tá ocorrendo há alguns meses, e só que no meio desse processo a gente vai ter que trocar de apartamento, porque quando a gente decidiu para Portugal, a gente entregou o nosso apartamento para a gerência daqui, para a imobiliária, né? E aí a gente perdeu o contrato. Então, agora a gente precisou achar um novo apartamento para poder ir para esse novo apartamento, porque esse apartamento que a gente tá, a gente não pode ficar mais nele só apenas esse mês de outubro, e a gente tem que entregar esse apartamento para a gerência, né? Que já vai ser inclusive entregue. Por que é que eu resolvi trazer esse exemplo aqui para vocês? Porque no meio desse processo, o que eu descobri foi que quanto menos gente sabe da minha vida, mais a minha vida flui, melhor eu consigo me concentrar na minha decisão. A nossa vida, e falado para algumas pessoas sobre ir pro Brasil, e ter tido muita gente, foi muita gente contra. Isso pra gente foi algo que nos frustrou muito, porque o que a gente queria naquele momento era apoio, e o que a gente teve foi julgamento. Entende? Foi muito julgamento, muitas pessoas julgando daqui, pessoas do Brasil. E quanto mais a gente... Cada vez que eu ia, por exemplo, né, no parque aqui, levar as crianças para brincar no parque, eu ouvia uma opinião diferente sem eu ter pedido. E detalhe importante, na decisão para ir para o Brasil, eu falei para as pessoas que eu considero aqui à minha volta, né, que moram perto de mim, que eu convivo e tudo mais. Mas a decisão de ir para Portugal, eu não falei para ninguém, sabe? Foram meus filhos que falaram, elas ficaram sabendo. E quando eu cheguei, e quando eu chegava assim nos lugares, na frente da escola ou no parque para levar eles para brincar, as pessoas vinham falar comigo, dando já a opinião delas na minha vida. E eu ficava tão irritada por não ter falado nada e tá todo mundo sabendo da minha vida. E o pior ainda foi, só minha sogra sabia que a gente não... Meus filhos, e mais uma vez eles acabaram compartilhando com outras pessoas a nossa decisão de ficar na Suíça, e mais uma vez foi uma chuva, uma enxurrada de comentários sobre a nossa decisão. E dessa vez foi todo mundo falando que bom que a gente não vai para Portugal, que bom que a gente não vai para o Brasil, mas de qualquer forma a gente ia mudar de apartamento. Então as pessoas começaram a falar sobre isso. Ah, tenta ficar nesse apartamento, fica aqui na cidade onde vocês estão, né, que é Epalange, fica aqui em Epalange, não sei o quê, nananana. Enfim, gente, é sufocante. E por essa questão, eu acabei parando de ir no parque, acabei parando de ir na escola, de ficar na frente da escola, né? Porque às vezes eu ia levar as crianças e eu ia 10 minutos antes para eles brincarem um pouquinho do lado de fora, no pátio, e eu parei, entendeu? Parei de ir, porque dos comentários da minha vida. Era como se a escola inteira estivesse ficando sabendo de todas as nossas decisões, e todo mundo estivesse comentando. Eu via as pessoas me olhando, eu via as pessoas falando, sabe, entre elas, e olhando pra mim. Então, assim, se estavam falando entre elas e olhando pra mim, é porque estavam falando de mim, não é? Então, uma coisa que eu aprendi nesse processo todo, de 1 ano e meio pra cá, é que nem os meus filhos irão saber mais das decisões importantes da nossa vida até a gente ter plena certeza e até essa data estar bem próxima. Porque sabe que eles não têm os mesmos filtros que a gente tem, e por essa questão eles acabam falando sem pensar nas consequências, sem imaginar como é que vai ser. Mas quando se é adulta, a gente carrega um peso diferente do que os nossos filhos carregam em certos comentários, com certos comentários e com certas pessoas. E hoje a mensagem desse vídeo, gente, é: preservem o que vocês têm, preservem a decisão de vocês. Muitas vezes a gente não
As pessoas, elas não falam por mal, nem sempre elas falam por mal, mas eu acredito também que nem sempre elas vão falar com você pro bem. Elas vão te aconselhar quando você abre sua vida, ou quando elas ficam sabendo da sua vida, elas nem sempre vão te aconselhar pro bem. E um caso importante que eu realmente vi a diferença foi que em abril desse ano eu fiquei internada por 4 dias respirando por oxigênio, por conta de uma crise de asma que eu tive, adquirida pelo pólen. Eu sempre fui alérgica ao pólen, sabe? Só que assim, nunca foi algo muito exagerado, mas esse ano eu acabei ficando internada. Enfim, fiquei 4 dias, né, internada, respirando por oxigênio. E quando eu voltei, todo mundo tava sabendo disso, mas ninguém, quando eu falo ninguém, fez questão de falar comigo sobre isso. Ninguém. E eu fiquei muito admirada porque, assim, quando as pessoas ficaram sabendo da nossa decisão ano passado de ir pro Brasil, eu mal podia botar o pé fora de casa e eu já vi os comentários. Mas quando eu fiquei internada em um estado crítico de saúde, as pessoas não tiveram, assim, a compaixão de me perguntar o que tinha acontecido. Claro que foi uma situação, gente, muito traumatizante pra mim, então talvez algumas pessoas ficaram sem saber como falar, não é verdade? Mas, quando foi a minha decisão de ir pro Brasil, com meu marido, com minha família, as pessoas, elas não tiveram filtro nenhum, elas simplesmente iam, falavam, davam a opinião delas sem eu pedir, falavam coisas que, sinceramente, eu não precisava ouvir. E foi assim, sabe, por meses falando sobre esse assunto. E no meio desse processo eu fiquei internada e isso foi totalmente irrelevante, sabe? E o que eu aprendi com isso é que eu realmente não preciso mais compartilhar da minha vida com ninguém, seja lá o que eu esteja passando, seja lá qual for o desafio, seja lá qual for a vitória, ninguém precisa saber. E um dos motivos, inclusive, pelo qual eu desinstalei minhas redes sociais foi por causa disso, porque ninguém precisa saber da minha vida, ninguém precisa ver o que eu tô vivendo, ninguém precisa. Claro que lá é um espaço que é pra mim, eu fiz pra mim, mas algumas pessoas, elas só querem realmente saber o que você tá fazendo pra saber se você tá vivendo um período bom ou não. E ninguém vai para as redes sociais para postar coisa ruim, né? As pessoas vão postar sobre a vida delas coisas boas, não coisas ruins. Mas o que a gente observa no poder do silêncio é que quando você mantém isso de uma forma onde é você e o seu processo, gente, isso traz uma paz muito grande. Nesse momento, estamos passando por um processo de mudança. Vamos sair desse apartamento daqui a poucos dias. E pode ter certeza, gente, pode ter certeza que ninguém sabe para onde a gente vai. Ninguém sabe para onde a gente vai. E isso é libertador, sabe? Vão saber, algumas pessoas vão saber? Sim, vão saber. Mas até esse momento ninguém sabe pra onde a gente vai. Quando perguntam, a única coisa que eu falo, eu disse, depois a gente fala, depois a gente conversa sobre isso, depois eu te conto. Quando eu mudar, eu te falo onde é que eu tô. E eu falo assim mesmo. E ultimamente eu não tô tendo... Desde que eu vivi essas experiências sobre a minha vida tá sendo exposta, eu aprendi a realmente dar respostas que eu não tô pensando muito em como a pessoa vai se sentir. Eu penso em como eu me sinto. E se me traz paz falar dessa forma, que depois eu falo, depois eu mando o endereço, depois eu digo onde eu tô, então é dessa forma que eu vou falar. Porque quando você abre uma brecha, quando você fala assim, então menina, eu vou pra tal lugar, entendeu? Ou então, então, a gente tá vendo ainda. A pessoa, ela tende a criar mais perguntas. E eu já cheguei a fazer isso, não, a gente tá procurando ainda e tal. Aí as pessoas perguntam assim, mas tá procurando onde? Eu disse, a gente tá procurando por aqui por perto, sabe? Quando a gente tava procurando apartamento, né? Então, as pessoas perguntavam, mas tá procurando apartamento pra onde? Não, a gente tá procurando por aqui por perto. Isso é tudo, entendeu? Porque elas tentam invadir a sua privacidade, elas tentam saber o que você tá planejando pra poder dar opinião baseado na experiência delas. E é isso que é mais intrigante, gente, porque quando você aprende a se calar, quando você aprende a fechar o seu bico, a calar a sua boca, a não dar spoiler da sua vida, você começa a entender que as pessoas se afastam.
elas se afastam, porque as pessoas que gostam de você, que querem você por perto, elas se mantêm ali, fazendo parte da sua vida. Mas as pessoas que só querem realmente saber o que você faz da vida, como você faz, elas se afastam. E é isso que eu tenho notado. As pessoas que realmente me querem por perto, elas estão ali o tempo todo em contato comigo, sem querer saber spoiler da minha vida o tempo todo. Mas as pessoas que só querem realmente saber da minha vida, elas somem. De vez em quando elas aparecem justamente para saber da sua vida. Justamente para saber da minha vida. Nesse momento em que eu tenho que ter sabedoria e dar a resposta exata. E não ficar assim, com medo de ofender, com medo de machucar, não. Não, dar a resposta exata. Então a gente tá procurando, a gente tá vendo, é por aqui por perto, entendeu? Respostas secas para pessoas secas, entendeu? Tem que ser dessa forma, porque eu vivi a experiência de ser muito calorosa, de entregar tudo que eu tinha, e a única coisa que eu recebi foi opiniões que eu não pedi, críticas que eu também não pedi, de pessoas que, sinceramente, não estão nem aí pra minha vida. Não da minha vida, mas que, na verdade, elas estão se baseando na experiência delas. Então, esse silêncio, esse aprendizado que eu tive recentemente, que foi algo realmente muito recente, e isso só foi possível por conta, não só por conta das experiências que eu vivi, mas por conta também desse autoconhecimento que eu comecei a empregar dentro da minha vida, sabe? Eu já sabia disso, mas mesmo assim eu ainda queria ser a mulher calorosa, carinhosa, agradável para as outras pessoas. E depois que eu aprendi que nem todo mundo precisa saber da minha vida, das minhas decisões, dos meus planos, nossa, como isso me traz paz. E como é bom ter paz. E eu tenho certeza que se você tá vendo esse vídeo agora e se você se identificou com o que eu falei, comenta aqui embaixo qual foi a experiência que você viveu. Traumática ou não, comenta aqui embaixo que eu vou adorar conversar com você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, trouxe pra você um pouco de consciência, já compartilha e se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Então, olha, um beijo e ninguém precisa saber de nada não, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!